Gente, exercício 4 aí, ó. Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1 hora para encher uma caixa d'água que estava vazia. Ou seja, ó, uma torneira, né, despeja 20 litros d'água por minuto e leva 1 hora. 1 hora são quantos minutos? São 60 minutos. Se forem colocadas mais 2 torneiras, então 1 mais 2, 3 torneiras, ó, tá? Com a mesma vazão, em quanto tempo elas encherão essa mesma caixa? Então, vamos ver quanto tempo. Pessoal, 1 hora, uma torneira enche 60 minutos. Então, 3 torneiras vão encher em quanto tempo? Gente, se aumentar a quantidade de torneiras, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, não é? Então, como que nós vamos fazer? Ó, nós invertemos, tá? Nem precisava ser regrinha de 3, na verdade, né, gente? Mas pensa bem, ó. Se uma enche em 60, 3 vão encher em quanto tempo? É só pegar 3 e 60 dividir por 3, ou seja, em 20 minutos, né? 20 minutos para cada uma, tá? Maurício pagou R$90 por uma calça jeans. Se ele comprasse 2 calças custando esse mesmo valor, quanto pagaria? 90 vezes 2, R$180, não é? R$180. Ó, no caso anterior, as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se aumentar a quantidade de torneira, vai diminuir o tempo gasto. No caso aqui da calça jeans, se aumentar a quantidade de calças, o valor também vai aumentar. Então, são diretamente proporcionais. Certo? Exercício 5, da AP de 2016. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condição idêntica, ele levará 2 horas. Tá certo, gente? Se leva uma para pintar uma parede, né? Para pintar 2, ele vai levar 2 horas. Certo? Um time de futebol, um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos do jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Gente, ó, pensa comigo. Aqui no caso 1, um pintor, se ele leva 1 hora para pintar uma parede, em 2 horas ele terá pintado 2 paredes, ele levará 2 horas, né? Então tá certo, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Aumentando a quantidade de tempo, aumenta a quantidade de parede que ele pintou. Agora, na 2 aqui, ó, um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos do jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Pessoal, quem garante que no segundo tempo ele vai conseguir marcar gol na mesma proporção do primeiro tempo? Gente, nesse caso, isso aqui, ó, não é uma grandeza proporcional. Não é. Tá? Não é uma grandeza proporcional. Nem direta, nem inversa. 3. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 quilômetros. Mantendo a mesma velocidade média, após 3 horas ele terá percorrido 180 quilômetros, verdade? Sim, né, gente? Se aumentar o tempo da viagem, aumenta a distância percorrida. Então, realmente é uma grandeza diretamente proporcional. 4. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade. Gente, se fosse assim, até uma certa idade, realmente a criança, conforme vai passando os anos, ela vai aumentando a massa, né? Ou seja, a quantidade de quilos que ela pesa.
Mas se fosse uma grandeza proporcional, pensa bem, quando ela tiver 50 anos, ela estaria pesando quanto? Então, a massa de uma pessoa não depende, não é diretamente proporcional à sua idade, tá? Então, não é uma grandeza proporcional. Aí, o que o exercício está perguntando? Há proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas em quais afirmações, pessoal? Nós já marcamos aqui, ó. Na 1 e na 3, tá? Ou seja, alternativa C, pelos motivos que eu já expliquei, tá bom?